2 de dezembro de 2021. Savannah, Geórgia. O ar parecia pesado naquela manhã, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. E lembro de ter pensado que as tempestades nem sempre rugem. Às vezes elas esperam. Às vezes elas sussurram. Às vezes elas ficam em uma sala de tribunal com um homem que um dia prometeu para sempre e assistem às últimas partes de uma vida caírem silenciosamente e aos pedaços. Eu ainda não percebia, mas aquele foi o dia em que tudo o que ele achava que estava tirando de mim começou a escorregar pelas próprias mãos dele. Mas deixe-me voltar um pouco. Meu nome é Alexis Dunst, e antes daquele tribunal, antes das assinaturas, antes do sorriso fino no rosto do advogado dele, existia um casamento que parecia firme do lado de fora. As pessoas diziam que éramos fortes, estáveis, uma equipe. Elas viam fotos educadas, feriados decentes, aparições coordenadas. Elas viam uma esposa que entendia a ambição do marido e um marido que provia. Elas não viam o silêncio. Elas não viam anos passados diminuindo para que ele pudesse se expandir. Elas não viam como os sonhos se dissolvem quando uma pessoa pode manter os seus e a outra se torna o andaime que os sustenta. Vincent sempre falava sobre construir um império. Ele gostava da palavra império. Ele a rolava na língua como se significasse destino em vez de obsessão. E eu, aos 17, 18, 21, continuei dizendo a mim mesma que amar alguém significava ficar atrás dessa pessoa, mesmo quando ficar atrás dela significava desaparecer. Eu me tornei a esposa de tudo. Eu pagava contas, eu equilibrava finanças, eu criava nosso filho, eu organizava jantares que importavam para a imagem dele, eu lembrava das coisas que ele esquecia para que ele pudesse continuar fingindo que esquecer era poder. Eu carregava o peso em silêncio, porque o silêncio parecia lealdade. E talvez por isso o momento doeu tanto quanto doeu. Porque as traições nem sempre chegam gritando, às vezes chegam com 5 palavras calmas e devastadoras ditas do outro lado de uma mesa de cozinha em uma tarde aparentemente comum. 5 palavras que terminaram um casamento. 5 palavras que mudaram minha vida. 5 palavras que quebraram qualquer ilusão na qual eu estava sobrevivendo. Esse foi o momento em que a base rachou, e o longo e paciente começo de algo que ele nunca esperou começou. Não vingança. Clareza. Se eu fecho os olhos, ainda consigo ver aquela tarde como uma fotografia deixada tempo demais ao sol. Sem gritos. Sem drama. Apenas Vincent encostando no balcão, mangas arregaçadas, voz firme de um jeito que tornava tudo pior. Vou entrar com o pedido, disse ele. Não bravo, não hesitante, apenas decidido. Por um segundo, meu cérebro fez algo estranho. Ele continuou tentando dobrar aquelas palavras em algo menos final, menos brutal. Pedir o quê? Entrar com que tipo de pedido? Pedido de papelada? Impostos? Qualquer coisa menos a verdade que ele acabou de largar no meio da minha cozinha. A mesma cozinha onde cozinhei refeitos, organizei tarefas de escola, administrei contas e convenci a mim mesma que importava. Divórcio. 5 letras que pareceram mais afiadas que qualquer lâmina. Ele falou por um tempo depois disso, sobre precisar de espaço, sobre não estar feliz, sobre direções diferentes. Ele disse tudo como linguagem de negócios, como se estivéssemos discutindo a reestruturação de uma empresa em vez de desmantelar uma vida. Lembro-me de ter balançado a cabeça, não porque concordava, mas porque o choque às vezes parece educação. Ele não mencionou amor uma única vez. Engraçado o que é o primeiro a ir embora. Em poucas horas, advogados apareceram como se já estivessem esperando no corredor. Documentos, listas, divisões financeiras que deixavam bem claro que ele não tinha decidido naquele dia. Ele vinha planejando, estratégia, preparando-se para acabar conosco da mesma forma que construiu todo o resto, de maneira eficiente, lucrativa
cirúrgica. E foi então que a humilhação começou. Na minha própria casa. De repente eu não era mais a parceira que mantinha tudo de pé, eu era um incômodo a ser processado. Os cômodos pareciam estranhos, as paredes mais frias. Eu tinha passado anos acreditando que era parte da fundação, agora eu era tratada como um entulho a ser removido. Mas o verdadeiro corte veio depois. Veio quando descobri quem estava ajudando ele a navegar essa nova independência. Ela. Minha melhor amiga. A mulher que esteve ao meu lado em aniversários, feriados, medos privados, sussurros sobre segredos em cafés tarde da noite. Ela sabia. Ela sabia e mesmo assim sorriu para mim enquanto ajudava ele a construir sua saída. Essa traição não explodiu de maneira alta. Ela afundou lentamente, como peso entrando em água. E enquanto eu afundava em silêncio, algo dentro de mim mudou, não por raiva, mas por compreensão. Percebi que eu estava vivendo em um casamento onde eu fazia tudo, menos importar. E enquanto pedaços da minha vida eram arrancados em passos medidos e legais, um tipo estranho de calma começou a se formar em mim. Não vingança, não fúria. Resolução. Existe um tipo específico de solidão que não vem de ser deixada. Vem de perceber que você já tinha ido embora muito antes de alguém dizer isso em voz alta. Os dias depois do anúncio dele se misturaram em um ritmo estranho de reuniões legais, lágrimas silenciosas em banheiros trancados e fingir, pelo bem do meu filho, que a vida não estava se abrindo ao meio. Vincent atravessava o processo com calma profissional. Ele não explodia, não desmoronava. Ele tratava nosso fim como papelada a ser concluída e arquivada. E então veio a parte que eu nunca esperava. Ele começou a puxar Tyler para perto, mas não por amor, por estratégia. De repente havia viagens de fim de semana apenas para aproximar, promessas de carros, promessas de contas de faculdade, promessas disfarçadas de afeto. Eu conseguia ver acontecer bem diante de mim, a lenta e cuidadosa reescrita de quem deveria ser o pai estável. Ele queria ser o herói de uma história que ele mesmo tinha quebrado, e eu deveria assumir em silêncio. Continuei respirando, continuei funcionando, mas toda noite, depois que a casa se aquietava e o mundo ficava parado, a dor real chegava. Não era coração partido, era algo mais pesado. Fracasso. Ou pelo menos, era isso que eu achava naquele momento. Porque quando você constrói toda a sua vida em torno do sonho de outra pessoa, perder essa pessoa parece perder propósito. Eu tinha sido a planejadora, a consertadora, a apoiadora silenciosa. Sem esse trabalho, quem exatamente eu era? Uma tarde, eu sentei na mesa de jantar encarando pilhas de documentos financeiros, cópias de advogado, listas de ativos, planilhas que ele achou que eu não leria com atenção porque eu sempre confiei nele, números, assinaturas, transferências. Em algum lugar entre as linhas, senti meu pulso desacelerar e algo frio e nítido atravessar por mim. Lá estava. A verdade que ele nunca esperou que eu visse. Contas escondidas, ativos reestruturados, dinheiro movido muito antes do divórcio chegar à minha mesa de cozinha. Isso não era um homem deixando de amar, era um homem se preparando para ir embora lucrando. Ele não tinha apenas me deixado emocionalmente, ele já vinha me deixando financeiramente há anos. E foi nesse momento que a humilhação queimou e algo mais tomou seu lugar. Não fúria, não vingança dramática, compreensão. Ele achava que estava terminando a história. Ele não percebia que estava criando o início da minha. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu parei de quebrar e comecei a planejar.
Planejar não parecia raiva, parecia silêncio. Parecia eu acordando todas as manhãs, fazendo café e deixando Vincent acreditar que eu era exatamente o que ele queria que eu fosse: derrotada, resignada, previsível. Ele sempre confiou que eu não reagiria, e aprendi rapidamente que a coisa mais poderosa que eu poderia fazer era deixá-lo continuar acreditando nisso. Enquanto isso, eu estudava tudo: cada conta, cada documento, cada rastro financeiro descuidado de um homem que achava que ser esperto o tornava invisível. E enquanto eu esperava a máquina legal continuar rodando, eu me concentrei em algo muito mais importante do que ele: Tyler. Meu filho não estava perdendo um pai, ele estava sendo silenciosamente recrutado para um projeto de ego. Ele ainda não via isso, claro que não. Vincent não amava de forma barulhenta, mas controlava lindamente. Presentes, promessas e, por baixo de tudo, uma narrativa sendo construída tijolo por tijolo. O pai é o provedor, o pai é o forte, o pai é o futuro. O que eu deveria ser? A mulher que se desmoronou. Então eu fiz a coisa mais estratégica que poderia fazer. Eu não me desmoronei. Continuei calma, continuei firme, continuei dolorosamente comum. Deixei ele pensar que estava vencendo enquanto eu fazia a única coisa que ele nunca esperou. Eu falei com as pessoas certas. Advogados especializados em perícia financeira, consultores que não se intimidavam com ternos caros e homens confiantes usando linguagem polida. Pessoas que entendiam que às vezes a arma mais perigosa não é a fúria, é a paciência. E lentamente algo começou a tomar forma. Um plano que não nasceu de rancor, mas de proteção. Não para arruiná-lo, não para derrubá-lo, para garantir que meu filho nunca seria uma moeda de troca. Para garantir que os anos que eu dei não se transformariam em arrependimento, para garantir que a justiça teria voz, mesmo que a minha tivesse sido ignorada por muito tempo. Aqueles 3 anos depois do anúncio me mudaram. Publicamente, eu era a ex-esposa seguindo em frente. Privadamente, eu era a mulher reconstruindo o chão sob os próprios pés, tijolo por tijolo. E o problema da reconstrução silenciosa é que ninguém percebe, até o dia em que a estrutura se ergue mais alta do que qualquer coisa que tentou enterrá-la. As pessoas acham que força é barulhenta. Elas imaginam gritos, portas batendo, vitórias públicas. A minha não foi. A minha foi papelada. A minha foi paciência. A minha foi a construção lenta e cuidadosa de algo que Vincent nunca imaginou que eu fosse capaz. Certeza. Durante aqueles anos silenciosos, aprendi mais do que em todo o meu casamento. Aprendi como a lei realmente funciona quando você para de ter medo dela. Aprendi como o dinheiro se move quando alguém acha que é mais esperto que a pessoa ao lado. E aprendi como proteger o que realmente importa sem soar vingativa. O trust nasceu disso, não como arma, não como punição, como proteção. O futuro de Tyler escrito claramente, documentado corretamente, estruturado de forma que nenhuma promessa pudesse ser pendurada, retirada, manipulada ou usada para comprar amor. Eu sentei em escritórios com profissionais firmes e deliberados que me trataram como alguém capaz de pensamento complexo, e pela primeira vez em anos, percebi que eu era. A mulher com quem Vincent se casou era jovem e esperançosa. A mulher que ele tentou descartar havia se tornado informada. Quando os rascunhos finais do acordo começaram a circular, eu permiti que algo importante acontecesse. Eu deixei ele me subestimar. Ele acreditava que eu estava desgastada. Ele acreditava que o processo longo tinha exaurido qualquer vontade que ainda restava em mim. Ele acreditava tanto na minha performance derrotada que ela começou a parecer armadura. Então, quando ele pressionou por assinaturas finais, quando ele sorriu aquele sorriso calmo e gerencial que sempre usava quando achava que tinha superado todo mundo, eu não discuti. Eu simplesmente pedi que algo fosse adicionado. Uma coisa pequena,
mal uma ondulação no documento, um adendo. Ele folheou, ele assentiu e assinou. Porque homens como Vincent nunca olham duas vezes quando acham que a outra pessoa já se entregou. Eles leem as partes que beneficiam eles e assumem que o resto é inofensivo. Aquele foi o momento em que tudo mudou, mesmo que ele ainda não sentisse. Aquele foi o eixo silencioso sobre o qual toda a história iria girar. Uma página disfarçada de papelada, uma cláusula disfarçada de conformidade. Ele achou que eu tinha aceitado a derrota. Ele achou que a narrativa estava selada. Ele achou que tinha levado tudo o que valia a pena levar. E então, ele caminhou confiante em direção ao tribunal, acreditando que o final já estava escrito. Ele não fazia ideia de que a história real nem sequer havia começado. Ele entrou naquele tribunal como um homem chegando para pegar um troféu. Calmo, confiante, certo de que a história terminava com ele levando tudo o que importava. Mas tribunais não ligam para charme, eles ligam para papel. Evidência, clareza, verdade. E quando meu advogado se levantou, o ar mudou. Não de maneira alta, não dramaticamente, apenas decisivamente. Páginas viraram, datas se alinharam, transferências foram expostas, contas reveladas, anos de movimentos silenciosos colocados sob luz clara e indiferente. A confiança de Vincent não quebrou de uma vez, ela rachou lentamente. Primeiro nos olhos dele, depois no maxilar, depois no jeito que os dedos dele apertaram a mesa quando percebeu que nada daquilo era repentino. Isso era preparação, isso era consequência. O adendo que ele assinou tão casualmente, sem cuidado, sem cautela, ficou no centro de tudo como uma porta trancada com apenas uma chave, e não era a dele. O tom do juiz permaneceu neutro, a linguagem permaneceu profissional, mas o impacto foi cirúrgico. Restituição financeira, proteções para Tyler, salvaguardas que significavam que promessas não poderiam mais ser usadas como arma. E então veio a frase que terminou qualquer ilusão que ele ainda tinha. Cumpra o acordo que você assinou. Simples, frio, incontestável. A sala do tribunal ficou silenciosa de um jeito que só a verdade consegue criar. O advogado dele parou de falar. Minhas mãos não tremiam. Eu não me senti triunfante. Eu não me senti vitoriosa. Eu me senti livre. Porque a justiça nem sempre ruge. Às vezes ela chega vestida de papelada e paciência, carregada por uma mulher que todo mundo achou que iria quebrar. Do lado de fora do tribunal, ele tentou falar comigo, tentar reescrever a história, tentar suavizar os danos com aquela mesma calma gerencial que sempre usou. Eu não gritei, eu não zombei, eu simplesmente não abri a porta que ele um dia tinha batido na minha cara. Existem finais onde alguém vence e alguém perde, mas esse não foi assim. Esse foi algo mais quieto, algo mais verdadeiro. Ele não apenas perdeu dinheiro, ele perdeu controle, ele perdeu a habilidade de me definir, e eu ganhei a única coisa que ele nunca esperou que eu reivindicasse para mim mesma: minha vida. Se você já foi destruído, descartado, subestimado ou silenciosamente apagado, lembre-se disso. Silêncio não é fraqueza, paciência não é rendição, e às vezes a vingança mais poderosa é divinidade. Se você quiser ouvir como os anos depois disso mudaram tudo, como a cura se sente, como a maternidade me firmou, como a vida se reconstruiu tijolo a tijolo honesto, fique comigo, porque a história não terminou naquele tribunal.